Lá se foi Prudêncio fazer o que não gostava. Despertar seus dois amores. Filha. Teresa. Tem alguém querendo lhe falar. Sua esposa despertou primeiro do sono que a embalava e, antes que a neta despertasse, respondeu por ela. Se a chamo na casa grande, ela não irá. Diga a eles que ela dorme sono solto. Vá, meu velho. Quem quer falar-lhe está à nossa porta. Teresa tem que atendê-la. Vou, peça que entre, de quem se trata? Teresa falava, espreguiçando-se. Sentia-se bem. Esquecer até como seu dia começou. Prudêncio, mais rápido do que chegara, foi até a moça e convidou-a a entrar. Quero dar um passeio, respondeu ela. Se sua neta não se importar, gostaria de tê-la em companhia. Sem dar resposta, lá foi Prudêncio levar o recado. Filha, não quis lhe falar antes de quem se tratava, mas Lídia pede que a acompanhe em passeio. É melhor ir. Quem sabe ela veio se desculpar. Lídia. Ela pede minha companhia. Vou, o senhor não deve ter escutado direito. Essa moça não me suporta. Dê uma chance a ela. Se ela errou e quer se redimir, escute-a. Vó, não a conhece. Ela é arrogante, e não creio que tenha vindo se desculpar. Filha, não está sendo sensata, o ciúme cega. A senhora é sábia e nunca desdenhei de seus conselhos. Se acha que devo atendê-la? Sim, porque sei que tem um coração transbordando de bondade. Tenho certeza que o ódio, a raiva, não tem nele moradia. Teresa enterneceu-se com palavras tão profundas e carinhosas. Beijou-a, e também ao avô e, alinhando-se, foi encontrar Lídia. Sinto tê-la acordado. Mas não pensei que habitantes de uma fazenda voltassem a dormir antes de terminar a lida. Teresa, ao escutá-la, teve ímpetos de mandá-la embora, mas as palavras de sua avó ainda ecoavam e foi isso que lhe deu serenidade. Meu avô disse que precisa de companhia. Quer andar pelos arredores da fazenda? Terei prazer em mostrar. Amo este lugar. Então vamos logo, para aproveitarmos este silêncio. Quero ir até o lago. Não. Iremos pelas imediações, mas chegar perto só com mais companhia. O que teme? Não cresceu neste lugar? Não conhece cada palmo dessa terra? Não estou pedindo para ir lá dar um mergulho. Não sou louca. Sairíamos congeladas. Só estou pedindo para ficarmos a apreciá-lo. O que tem de ruim? Teresa pensava. E essa agora? De manhã a humilhou e agora? Está bem. Se insiste, vamos até lá. Demoraram a chegar, pois o lago era um pouco distante da casa grande. O certo teria sido ir a cavalo, mas, dados os acontecimentos do dia anterior, era melhor estarem com os pés em terra firme. Quando chegaram, sentaram-se na relva que circundava o lago e ficaram a apreciá-lo. Você vem muito aqui com Ricardo? Vinha mais quando éramos pequenos. Depois que ele foi estudar na cidade, suas visitas ficaram escassas, ficou difícil. Para uma roceira que nunca saiu deste lugar, você fala bem. Usa a língua corretamente. Estudei tudo o que a escola do lugar poderia me oferecer. Agora ajudo aos demais e leio muito. Ricardo sempre me traz muitos livros. Creio que desta vez ele esqueceu. Não tem importância. Ainda tenho alguns que não li. Gosta dele? É meu amigo de infância. Crescer junto com Ricardo foi uma alegria só. Parece que você não entendeu que esse tempo de brincadeiras acabou. Já está bem grandinha, e está na hora de encontrar um roceiro para formar família. Lídia estava sendo indelicada,
e Teresa não sabia o quanto aguentaria. Levantou-se limpando o vestido e pediu para irem embora. Tinha afazeres em casa e sua avó contava com isso. Me deixaria aqui sozinha? Não, se me acompanhar de volta. Mas não pretendo sair daqui agora. Então, sinto muito. Pedirei que algum empregado da fazenda venha lhe fazer companhia. Não faria isso. Por que não? Pedi que me acompanhasse em passeio e você aceitou. Mudou de ideia. Teresa sentou-se de novo, pois Lídia tinha posto ternura nas palavras. Queria muito mergulhar nesse imenso lago, dar fortes braçadas até ficar bem extenuada. Sei que não estou com roupa apropriada, mas, pelo que vejo aqui, é bem deserto. Ela falava começando a tirar peças de vestimenta, e Teresa apavorou-se. Não faça isso. Calma. Só darei um mergulho. Acha que congelarei? O clima não está apropriado para isso. Seria um ato inconsequente. Mas é o que sou, então, não tente me impedir. Não o faça. Há muito tempo está proibida a entrada no lago. Não é verdade. Está com medo que eu me molhe e diga que a culpa foi sua? Pensando bem. Lídia colocou as roupas de volta e, sem dar tempo de Teresa segurá-la, mergulhou onde não devia. Lídia, não faça isso, é perigoso. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A moça mergulhou com um sorriso, mas agora estava aos gritos. Primeiro Teresa pensou que fosse pela água estar gélida, depois, como ela continuasse a se debater, Teresa viu que acontecera o que temera. Ela estava na parte mais profunda do lago, apesar de não ter se distanciado da margem. Teresa pensou em buscar ajuda, mas temia que não desse tempo. Teria que improvisar algo. No lago não entraria com certeza, senão seriam duas a pedir ajuda. Como a poda estava sendo feita e ainda tinha alguns galhos no chão, Teresa usou para içar a moça. Lídia agarrou-se nele com toda a força que lhe restava. Ao chegar à borda, Teresa puxou-a, e caíram as duas extenuadas. Passado um tempo, viu a loucura que fez. Se não tivesse me empurrado, não cairia lá. Está louca. Avisei-a para que não fizesse isso. Avisei-a do perigo. Como pode me lançar essa calúnia? Eu é que não estou entendendo. Faz o que faz e não se lembra? Teresa olhava sem acreditar no que ouvia. Só podia ser um engano. Ninguém em juízo perfeito faria isso. Vamos. Me ajude, pois com o peso de minha roupa molhada será difícil caminhar. Fique esperando aqui, que logo trarei alguém com cavalos. Não se atreva a me deixar só. Em vez de dizer que me jogou no lago por brincadeira, direi que tentou me afogar. Senhorita Lídia, não sei o que lhe fiz de mal. Desde que chegou à fazenda, me menospreza. Se não lhe fui simpática, peço que me desculpe. Chegou como amiga de Ricardo e, sendo assim, tenho-a como amiga. Nunca. O que pensa que é? Que liberdade é essa? O senhor Augustus não compartilha dessa opinião. Para ele você é mais uma das serviçais da casa. Mas chega de conversa porque estou enregelando. Vamos. Me ajude em vez de ficar falando como se fosse do nada este lugar. Agora sei como faz para receber flores em agradecimento. Não entendo o que diz. Deve estar variando. É melhor mesmo nos apressarmos, pois temo por sua saúde. Andaram lado a lado caladas, e de vez em quando Teresa tinha que auxiliar Lídia, que tropeçava na própria roupa encharcada. Logo que foram avistadas, vieram em seu auxílio, pois a figura da moça se só pedia ajuda. Na casa grande logo souberam como vinham as duas moças.
Tanto Eleonora quanto Augustus foram esperá-las. Teresa, o que aconteceu? Eleonora adiantou-se ao esposo, querendo uma explicação para o que via. Quando Teresa ia começar a falar, foi interrompida por um convulsivo choro. Lídia era sacudida por tremores, pela roupa molhada grudada no corpo e pelo pranto. Não pranto sentido, e sim encenado. Isso deu tempo a Augustus para interpelá-la. Posso saber o que se passou? Teresa, creio que a explicação cabe a você. Antes de a moça começar a falar, Lídia adiantou-se, dirigindo-se a ele, e falou meigamente. Deixe-a ir. Já perdoei. O ciúme foi a alavanca para que me atirasse no lago. Teresa não acreditava no que estava ouvindo. Sua avó já tinha lhe falado de pessoas que envenenavam outras sem dor nem piedade, mas ela, vivendo naquele pequeno mundo, pensou que essas coisas só existissem na imaginação da avó. Mas agora estava frente a frente com uma situação que parecia inacreditável. Suas carnes tremiam parecendo querer soltar dos ossos. As pernas bambearam, não querendo mais sustentar o peso largado sobre elas. A tez morena da Teresa macerou-se. Senhora, não fiz isso. Não seria capaz. É tudo uma brincadeira da senhorita Lídia. Augustus, aos gritos, com o dedo em riste na direção de Teresa, acusou-a. Mente covardemente. Não basta o que fez, ainda acusa quem deveria servir. Era demais para Teresa. Pela segunda vez num curto espaço de tempo, correu a se abrigar no colo de quem a protegia dos males da vida. Filha, o que houve desta vez? Vó, se lhe contasse, não iria acreditar. Fui envolvida numa trama. Se Ricardo acreditar, nunca mais terá olhos para mim. Filha, não se aborreça. A verdade é fruto forte que, apesar dos galhos o sacudirem, lá permanece até ser colhido. A sua verdade está lá, logo a descobrirão. Deus lhe ouça, vozinha. Deus lhe ouça. Na casa grande. Vi mulher. Sua protegida correu com o rabo entre as pernas. Não a quero mais nesta casa nem para nos servir. Quero que mande chamar Prudêncio. Tenho que esclarecer certos pontos que estão obscuros. Lídia, que tinha se sentado na escada para continuar sua encenação, foi conduzida aos aposentos por Eleonora, que não sabia o que dizer ou pensar daquela situação toda. Augustus continuava na varanda com o peito estufado, parecendo o senhor do mundo. Senhor da verdade. Pobre homem. Pobre alma. Pensava ter tudo, mas de fato nada possuía. Não o amavam. O temiam. Mesmo quando deitava para descansar e o sono poderia ser reparador, vinham-lhe pesadelos. Seus algozes aproveitavam seu estado de inércia e sugavam-lhe o máximo de energia. Várias madrugadas fora despertado por Eleonora, para que trocasse as roupas encharcadas pelo suadouro. Ele ficou na varanda andando de um lado para um outro à espera de Prudêncio. A demora o estava deixando irritado. Ele não sabia que Eleonora ignorou sua ordem. Ela sabia que não era momento para falar com Prudêncio, que há muito o servia e merecia consideração e respeito. Lídia, assim que foi deixada em seus aposentos e a porta se fechou, jogou-se sobre a cama, parabenizando-se pela parte teatral que lhe coube. As cenas seguintes se desenrolariam por si mesmas. Augustus, depois de esperar em vão, impacientou-se e foi direto ao quarto do filho. Já adentrou blasfemando e cobrando de Ricardo uma atitude. Pai, se o senhor se acalmar posso entender o que se passa. Que houve algo entre ela e Lídia já entendi, mas o que aconteceu de tão grave? Ainda é por causa do vestido manchado. Antes fosse. Teresa não se conformou em sujar-lhe sua vestimenta, então tratou de lavar outro com a dona dentro e tudo.
O senhor quer dizer que Teresa deixou cair água no vestido de Lídia. Isso seria pouco para Teresa. Jogou nossa hóspede no lago sem dó nem piedade. Não posso acreditar. Você é igual à sua mãe. Ainda sonha com carneirinhos saltitantes e vê no céu nuvens em forma de bichinhos. Augustus. Você está nervoso e descarrega sua raiva em Ricardo, que não tem culpa de nada. Então quem é o culpado? Eu por acaso? Fui eu que dei corda a essa mocinha espevitada que pensa que é dona desta casa e dos arredores. Pai, se fala de Teresa, está enganado. Ela é moça simples, sem grandes ambições, que não faria mal a um inseto sequer. Talvez goste dos insetos. Augustus, está molestando nosso filho. Não sei o que aconteceu no lago, mas não deixei de perceber a expressão de surpresa no rosto de Teresa enquanto Lídia fazia seu relato. Medo. Medo da punição. Mãe, é melhor levar o pai e ministrar-lhe um chá calmante. Pai, é melhor deixar que eu converse com a Lídia, para saber o que realmente aconteceu. Blá, blá, blá. É só o que você sabe fazer. Contornar situações para proteger aquela. Augustus. Eleonora sempre fora companheira dedicada, até em ocasiões em que não deveria. Seu semblante estava sempre sereno, suas palavras sempre acolhedoras e confortadoras. Muitas vezes teve que consertar os maus feitos do esposo. Mas agora era demais. Conhecia bem Teresa. Na ausência de Ricardo, ficavam as duas na varanda abordando, e Teresa contava como fora seu dia na escola. Falava de cada criança, das necessidades que tinham, do sofrimento dos pequenos e de como gostaria de ajudá-los mais. O que aconteceu no lago tinha a verdade de cada, mas seria difícil de esclarecer. Não. Não permitiria que injustiças fossem feitas. Augustus, você sempre foi um homem severo, mas temente a Deus. Por amor a Ele, não julgue Teresa com superioridade. Tenha certeza da verdade dos fatos. Uma voz trêmula e quase inaudível fez com que Eleonora calasse. Vim me despedir. Sinto ser a causa de desentendimentos. Ricardo, com certa dificuldade, sentou-se na cama, condoído. Lídia, não tem por que ir embora. As férias ainda estão começando. O que aconteceu foi uma lástima, mas tenho certeza que foi um mal-entendido. Augustus não se conteve. Como pode saber se estava longe do que aconteceu? E, dirigindo-se a Lídia, mudou o tom de voz. Sinto que sua estada aqui não tenha sido de grande proveito. O acidente de Ricardo, o derrame em sua roupa e, por fim, o banho no lago. Posso lhe garantir que tudo isso não acontecerá de novo. Tomarei minhas providências e farei com que tenha dias gloriosos. Fique, Lídia. Logo sairei desta cama para lhe fazer companhia. Lídia, que tinha se arrumado com roupa de viagem propositalmente, sem intenção real de fazê-la, arriscou um fraco sorriso. Sentando-se à beira da cama, pegou a mão de Ricardo e exclamou emocionada. Obrigada, meu amigo. Tenho plena certeza que os dias que se seguirão serão melhores. Então fica. Como poderia abandonar meu amigo? Ela convenceu os dois homens, mas Eleonora sentia algo no ar. Pediu licença, justificando que as ordens do dia estavam em atraso e se retirou do quarto pesarosa. Poucas vezes foi até a casa dos avós de Teresa. A última vez que lá esteve foi para visitar a dona da casa que se encontrava acamada. Não teve dúvidas do que iria agora fazer lá. Teresa, da maneira que saiu correndo, não estava bem. Deu as ordens necessárias e, antes que seu esposo pudesse perceber, já estava a caminho. Na casa de Teresa. Sua mãe desde que saiu daqui não mandou uma linha.
Se soubéssemos onde ela pousa, poderia ir ao encontro dela, pelo menos por enquanto. O que adiantaria? Junto com minha trouxa de roupa, levaria também as mágoas e as injustiças. Sozinhos. Sabe bem que não os deixaria. Eu os amo demais. Essa tristeza passará. Sempre escutei da senhora que tudo passa. Esperarei. Agora que serenou, fale a esta velha. O que te aborreceu? Teresa fez o relato, tintim por tintim, sem omitir uma palavra do que foi dito. Moça maldosa. Deve ter sido criada com exageros de mimos e nada sabe da vida. Exatamente. As duas levaram um baita susto. Desculpe ter entrado sem ter sido convidada, mas a porta estava entreaberta e, quando eu ia me fazer anunciar, escutei o que Teresa lhe falava. Para mim não é surpresa. Só vim até aqui porque queria entender melhor essa história. Teresa, por que foi com ela dar essa volta? Depois do acidente do Desejum, ela veio até aqui e pediu que eu a acompanhasse em passeio pelos arredores. Parecia arrependida de ter me acusado de entornar café de propósito em seu vestido. Como ela caiu no lago. Sabe quanto certas partes dele são perigosas. Senhora, ela queria dar um mergulho apesar da baixa temperatura. Estava tirando a roupa, mas algo que falei fez com que mudasse de ideia e entrasse no lago de roupa e tudo. Teresa, não posso nem imaginar que Lídia tenha feito isso de caso pensado para incriminá-la. Mas ela fez. Meu filho seria o motivo? Creio que a senhorita Lídia sente ciúmes de nossa amizade. Por que teria? Eles também são amigos ou será que são mais do que isso e não percebi? Eleonora falou o que Teresa pensava, mas não queria admitir. Teresa, sentada no chão, parecia uma criança desamparada a quem tinham tirado o doce mais doce que lhe adoçava a vida. Eleonora, humildemente, sentou-se ao seu lado. Senhora, vou buscar um banquinho para que possa sentar-se. Eleonora segurou seu braço, impedindo-a de fazê-lo. Estou bem onde estou. Teresa, você me conhece muito bem e sua avó me conhece melhor ainda. Não gosto de injustiças. Vocês são extensão de minha família. Nunca me senti solitária nas andanças de meu esposo, porque as tinha em companhia. Quando Ricardo foi estudar fora, a saudade era diminuída pelas suas conversas e risadas, lembrando os tempos de outrora. Tempo que não está muito longe. Ainda ontem corriam pelas imediações da fazenda fazendo peraltices. Acha que acreditaria em ato tão selvagem? Ela é convincente. Ricardo deve estar me odiando. Agora fala como se não conhecesse meu filho. Teresa, logo isso passará. São apenas férias. Não acredito que Ricardo a traga de novo. A avó de Teresa, que não desgrudava os olhos e ouvidos da conversa, manifestou-se. Agradeço por ter vindo, dona Eleonora. Conhece bem minha menina. Não seria capaz de ato tão insano. Se eu tivesse dúvida sobre o caráter dela, não estaria aqui. Teresa, até que nossa visita se vá, é melhor evitar um encontro com ela. Quanto a Ricardo, sei que ele tem por você o mesmo sentimento que eu. Filha, não se preocupe e não sofra por pequenas pedras colocadas em seu caminho. Elas não ferirão seus pés, só a magoarão e logo passará. Confie em Deus. Confie em sua justiça e bondade. Teresa pegou a mão da senhora com todo o desvelo e beijou-a com sentimento verdadeiro. Eleonora deixou a casa mais tranquila e ao mesmo tempo muito emocionada. Foi em direção à casa grande em passadas rápidas, mas, quando pensou em Lídia e no que estaria acontecendo verdadeiramente, diminuiu os passos. Em poucas horas após sua chegada, tantos dissabores.
agora andando lentamente e nem se deu conta de quem a esperava na varanda, bufando, de braços cruzados. Eleonora. A mulher assustou-se tanto que quase foi ao chão ao tropeçar. Não temia o esposo. Amava-o. Mas também sabia que ele descontava o que não fazia ela em quem não tinha culpa nem defesa. Foi recebida por ele com gestos de quem não tinha serenidade. Ele apontava em direção à casa de onde estava vindo e interpelava. Não me diga que está vindo de onde penso que veio. Fui até a casa de Prudêncio. Você disse que não queria mais Teresa em nossa casa. Fui falar-lhe pessoalmente. Não queria que fôssemos mal interpretados. O que diz? Se chegue mais, pois o que ouço deve ser uma confusão em meus ouvidos. Augustus, não esqueça que temos hóspedes e um filho acamado. Tudo o que não precisamos são desentendimentos e energias ruins ocupando nossa casa. Lá vem você falando como aquela velha. Essa energia ruim de que fala veio pela manhã com a neta dela. Não a quero mais aqui e tenho dito. Eleonora não revidou, sabia que não era o momento. Passou por ele e foi direto ao quarto de Ricardo. Precisava falar-lhe de Teresa. Mãe, onde estava? Dói ficar nesta cama. Vou chamar o médico. Com certeza os medicamentos que ele receitou não estão sendo eficazes. Mãe, não são minhas pernas que doem, e sim ficar aqui à espera de notícias sobre o desenrolar dos últimos acontecimentos. Não sei mais o que pensar. Tenho certeza que Teresa não seria capaz de tal disparate, mas Lídia parece tão condoída, não posso acreditar que tenha inventado tudo para incriminar Teresa. Por que o faria? Eleonora acariciou a cabeça do filho tentando acalmá-lo. A verdade estava diante de seus olhos e ele não via. Era motivo de disputa e não se dava conta disso. Filho, farei uma pergunta indiscreta e só me responderá se quiser. Não levarei ao pé da letra, se não quiser abrir-se com sua mãe. Qual é o verdadeiro relacionamento entre você e essa moça da cidade? Mãe, o que posso lhe dizer é que a amizade na cidade grande ultrapassa os laços de amizade que você conhece. Pelo que entendi. Somos grandes amigos. Lídia adentrou ao quarto já fazendo parte da conversa, e o quanto ela escutou Eleonora não sabia. Não era o que ia responder, Ricardo. Grandes amigos. Disse Lídia. Lídia queria continuar sendo tratada como moça recatada que só teria um relacionamento de fato depois das bodas acertadas. Não queria que soubessem que várias vezes dormira no apartamento de Ricardo. Com seus pais não havia segredo, mas sabia como pensava aquele povo que vivia isolado da modernidade. Eleonora e o filho emudeceram. Desculpe, creio que fui inoportuna. Mas me sentia tão só em meus aposentos que vim em busca de companhia. Não pude deixar de responder o que com certeza meu amigo teria dito. Eleonora olhou para o filho e achou pasmo. Olhando para Lídia, sentiu que era demais naquele quarto. Capítulo 5. A tempestade muda tudo. Ao ficarem a sós. Lídia, você para mim é uma incógnita. O que queria? Sua mãe pelo visto morre de amores por sua amiga. Queria que ela pensasse o que de mim? Moça fácil da cidade? Ricardo, se me apresentasse como algo mais. Lídia, você esqueceu que combinamos. Compromisso sério só depois de formados e estabilizados. Se meus pais souberem de uma aproximação maior entre nós, seria bodas na certa. Era exatamente o que Lídia queria, mas tinha certeza de que, se Ricardo fosse pressionado, lhe escaparia. Na faculdade muitas moças o rodeavam. Ele era benquisto e afável com todos. Lídia era sua companheira de classe e, para ficar mais tempo com ele, não que realmente precisasse, pediu que ele ajudasse em algumas matérias,
conseguindo frequentar a casa onde estava instalado. Quando a amizade avançou, ele logo deixou bem claro que seus estudos estavam em primeiro lugar em sua vida. Apesar de não ser com sacrifício, por ter em boa situação financeira, sentia-se em dívida com os pais. Queria dar o melhor à sua carreira para que se sentissem orgulhosos. Lídia passou a ser uma companheira constante, sem cobrar comprometimento. Ela, astuta, sabia que, se pressionasse, ele escaparia. Ali nos aposentos do rapaz, frente à sua mãe, fez jogada de mestre. Lídia sentou-se na beirada da cama, pegou sua mão e, com voz morosa, declarou: "Você sabe o que sinto por você. Mas nossas carreiras estão à frente de qualquer plano. Não foi o que combinamos. Você é tão compreensiva. Não sei o que aconteceu entre você e Teresa. Queria dele explicações. Creio que sua amiga está com ciúmes. Coitada, já a perdoei. Tenho certeza que foi um ímpeto. Com certeza ela não queria fazer aquilo." Ricardo ficou mortificado. O que estaria acontecendo com Teresa? Sempre fora tão serena. Suas risadas eram a alegria daquela fazenda. Por que mudar o comportamento? Apesar de Lídia estar ao seu lado, Ricardo estava distante. Estava nas corridas até o feno, no esconde-esconde, nas saídas escondidas de casa para ver o alvorecer e depois alimentar as aves. Sentiu tocar seu ombro e voltou à realidade. "Ricardo. Vim lhe fazer companhia porque também me sentia só, mas você está disperso e continuou isolada. Estava pensando em alguém em particular? Por acaso uma moça a quem vai entregar esse mimo?" Lídia falava e apontava para a flor desabrochada em todo o seu viço, esperando ser entregue a quem de direito. Ricardo automaticamente a pegou e a ofereceu a Lídia. "Para mim? Não ia dar a Teresa. Se você recusar, vou considerar uma desfeita. Se quer assim. Mas acho que estou recebendo o que na verdade queria dar a outra. Lídia, estou fazendo isso para que ponha um ponto final nas divergências com ela. Você entendeu mal nossa amizade. Crescemos como irmãos, e é assim que nos vemos. De sua parte talvez. Mas aceito. Que mulher não gostaria de receber uma rosa?" Da mesma maneira que chegou ao quarto, ela saiu, deixando o rapaz confuso. O que ela queria insinuar? Um vento forte estremeceu as janelas e também o corpo dele. Estava assustado frente a tantos acontecimentos em tão pouco tempo. Lídia, assim que saiu dos aposentos dele, foi direto procurar Eleonora. Antes de achá-la, deu de encontro a Augustus, que também a procurava e sempre galanteador. "Aonde vai essa rosa com outra tiracolo?" É lisonjeador. "Estou procurando Dona Eleonora, preciso de um recipiente com água para colocar em meu quarto. Acabei de recebê-la de Ricardo e quero logo colocá-la na água para que não perca o frescor." Augustus ficou maravilhado. E ele que pensava que Ricardo havia puxado a mulher. Um sorriso largo estampou-se em seu rosto com esse pensamento fugaz. "Vamos, não esperemos de Eleonora o que podemos providenciar." "Falam de mim?" Lídia de pronto colocou a rosa à vista, falando ternamente. "Água. Um recipiente com água para colocar esta delicada rosa. Você a colheu agora?" "Não. Ricardo me ofereceu." Ricardo. Audiolivro realizado pelo canal Suryashanti Audiobook. Augustus ficou furioso com a expressão de surpresa da esposa. "Está tonta, mulher? Ricardo é um cavalheiro. Foi o mínimo que pôde fazer, após tanto ultraje que nossa hóspede passou. Ele se antecipou a mim."
Eleonora foi providenciar o que fora pedido sem mais palavras e logo depois foi ao quarto do filho. Ricardo, vou até a casa de Teresa. Quero aprender uns pontos de cruz com sua avó. Não quer que eu leve o que você tinha para entregar a ela. Mãe, deixe de rodeios e me pergunte logo por que dei a Lídia o que teria que ser dado a Teresa. Não queria entrar em sua intimidade. Já é homem feito e senhor de suas particularidades. Não queria ser assim para a senhora. Me veja sempre como seu menino, que busca seu colo, como o pequeno pássaro busca o ninho. Eleonora o abraçou, encostando a cabeça em seu peito, como se quisesse guardá-lo das artimanhas da vida. Sabia que encontraria aqui. Ricardo só está impossibilitado de andar, no mais, sua saúde é perfeita. Não o deixe pensar que está doente e acamado, disse Augustus entrando no quarto. O tom de voz era áspero e grosseiro. Vá. Deixe-me a sós com Ricardo. Temos que conversar de homem para homem. O rapaz, temendo que aquelas duas contas marejadas transbordassem, afastou-a com carinho. Vá, mãe. Você não ia aprender uns pontos novos? Aproveite e colha umas flores, uma deverá ser especial. Rapaz. Quer acabar com meu plantio em pouco tempo. Vá devagar. Terá várias oportunidades para fazê-lo. Não seja impulsivo, ainda bem que vim para orientá-lo. Eleonora saiu, levando a mensagem do filho para a casa de Teresa. Para mim? Pensei que ele tivesse acreditado em quem sabe muito bem fazer uma boa encenação. Teresa, ele não sabe o que aconteceu realmente, mas sabe do que você não seria capaz. A senhora e seu filho são o lado bom deste lugar. Juntos, conseguem fazer a transformação. Teresa, você é uma boa moça. Perdoe meu esposo. Infelizmente, ele só vê o que seus olhos mostram, esquecendo de usar o coração. Oro para que ele perceba que não é o centro de tudo, e sim parte de um todo. Teresa pegou a mão da senhora e beijou-a com ternura. Quem sou eu para julgar e perdoar alguém? O julgamento pertence ao divino. Quanto ao perdão, quem não comete suas faltas? Não somos seres perfeitos, o perdão deve ser mútuo. Aprendi com minha avó que no coração não deve ter lugar para outro sentimento que não seja o amor. Hoje fiquei assustada, inferiorizada, traída, mas tudo foi lavado da minha alma pelas lágrimas sentidas, transbordadas em meio à oração. Agradeço ao meu amigo essa rosa majestosa. Que a beleza que nela impera também esteja em nossas vidas. Eleonora abraçou-a, impressionada com o discernimento daquela mocinha que ali fora criada. De ignorante nada tinha. Era sábia em suas palavras. Os dias que se seguiram transcorreram normalmente. Por vezes Eleonora ia até a casa de Teresa, e a desculpa dada ao esposo era que a velha Emerecilda estava lhe ensinando novos pontos de bordado. Augustus, satisfeito com o relacionamento de Lídia e o filho, esquecera de Prudêncio, até porque ele pouco ia até a casa grande. Certa noite, um forte temporal abateu-se sobre a fazenda. Os trovões sacudiam as janelas e Lídia despertou assombrada. Temerosa com a claridade dos raios que iluminavam seus aposentos, procurou abrigo no quarto de Ricardo. Dessa vez não era encenação, ela estava realmente apavorada. Ricardo a acolheu, como sempre o fazia quando estavam no Rio de Janeiro. Ela naturalmente deitou-se ao seu lado, esperando a tempestade passar. Nesse interim. Mulher, onde vai a essa hora? Não sossega e nem me deixa dormir. Como sempre acontecia, Augustus pouco dormia e, quando fazia, era em meio a pesadelos. Já estava acordado, antes de a tormenta começar. Vou até o quarto de Ricardo. Se as janelas estiverem abertas, ele não terá como fechá-las.
Fique aí. Já que me acordou, vou até lá. Eleonora vestiu rápido seu roubo e acompanhou-o. Alegou que Ricardo poderia estar desperto e precisar dos seus préstimos. Entraram sem bater e deram com a cena inesperada. Lídia dormia nos braços do rapaz como se fosse já um casal formado. Enquanto um sorriso desenhou-se no rosto do dono da casa, Eleonora não se conteve. Senhorita Lídia. Augustus puxou-a pelo braço para retornarem de onde partiram, mas era tarde. Lídia deu um salto da cama e fechou seu roubo tentando compor-se, enquanto Ricardo ainda meio acordado tentava explicar o que viam, dizendo que não era o que parecia. Eleonora não se conteve. Filho, estou decepcionada. Você desrespeitou este lar. Traiu a confiança de seus pais. Augustus passou-lhe à frente, interrompendo-a e dizendo suas palavras. Não se preocupem com o fato de minha esposa estar incomodada. Tenham uma boa noite. Havia sarcasmo em sua voz. Eleonora foi pega pelo braço e conduzida de volta ao quarto de onde há pouco saíra, tão rápido que nem teve tempo de replicar. O casal que há pouco fora surpreendido ainda estava estático. Agora sim, parecia peça teatral. Lídia em pé em frente à janela iluminada pelos raios, parecia esperar sua fala. Ricardo, apesar de não fazer calor, suava aos borbotões, como se fosse estreante. Na manhã seguinte. Bom dia, senhorita Lídia. Augustus estava eufórico. Seu filho, que pensara ter herdado o jeito da mãe, não o decepcionara. Agora sim, tinha orgulho de seu varão. A alegria estampada em seu rosto inibiu a moça, que mesmo acostumada com situações diversas não gostaria que a pensassem fútil. Bom dia, Sr. Augustus. Dona Eleonora ainda dorme. Foi uma noite assustadora. Ela já está vindo. Mas o que foi que a assustou? A nossa chegada aos aposentos de Ricardo e ter pego vocês em situação delicada, ou os relâmpagos. Se estamos acostumados com eles, vemos que não são temíveis. Augustus está deixando Lídia sem graça por uma situação imposta pelo medo. Estive agora com Ricardo e ele esclareceu a situação. Augustus virou uma fera. Você foi tomar satisfações e diz que sou inconveniente. Lídia, apesar de não ser uma flor de candura, estava incomodada com a situação. Estavam ali falando a seu respeito como se ela não estivesse presente. Se o assunto era com os dois, mesmo que a citada fosse ela, não continuaria ali. Pediu licença e retirou-se. Viu, mulher, o que acaba de fazer? Fui ter antes com nosso filho, porque, se ele desonrou este lar, tem obrigações a cumprir. Obrigações? Está variando e temo por sua saúde. Você esqueceu o sexo do nosso filho? Já diziam os antigos. Se meu bode está solto, que prendam suas cabras. Eleonora sentou-se, pois estava exaurida. Lidar com Augustus era uma batalha diária. O tempo passava, e ele nada aprendia. Tinha esperanças que dias melhores viriam e que ele repensaria suas atitudes orando, pedindo ajuda, agradecendo, e não blasfemando, ofendendo a Deus. Ela continuou na varanda sentada, olhar distante, esmorecida, o que não era comum. Augustus foi falar com Ricardo e encontrou-a acompanhado. Não quero interromper o idílio, fiquem à vontade. Pai, já expliquei à minha mãe. Ele nem o deixou terminar. Não, não, não. Assunto de vocês não nos diz respeito. Ele voltou-se em direção à saída, e Lídia não pode deixar de perceber o sorriso malicioso. Ficando a sós. Ricardo, estou me sentindo péssima. Seu pai me olha de um jeito que parece me desnudar. O que pensa que sou?
Sou moça de família honrada, estruturada e não uma qualquer. Lídia, sinto estar nesta cama impossibilitado de partir. Sua estada nesta casa era para ser agradável e isso não tem acontecido. Pedir que fique, creio eu, é pedir demais. Quanto ao meu pai, não o leve tão a sério. Infelizmente fomos pegos em situação para eles duvidosa, e aí os pensamentos divergem. Por minha mãe, teríamos compromisso firmado imediatamente. Meu pai, você já deve ter percebido como pensa. Deixo à vontade. Se quiser partir, pedirei que a levem até a cidade. É isso que quer, não é, Ricardo? O caminho ficaria livre para suas conquistas rurais. Não sei do que fala, mas lembro-lhe que não pode pedir de mim nada que não esteja afirmado. Lamento que sua estada em minha casa não tenha sido decepcionante. Sabe o quanto lhe quero bem. Somos bons amigos, mas só bons amigos. Precisa me lembrar disso a todo momento. Ricardo, você está irritante. A moça saiu, fazendo questão de bater a porta com toda a força que podia. O estrondo ecoou por toda a casa e fez o coração de Eleonora disparar. O que estaria acontecendo? Eleonora rememorou os últimos acontecimentos. Os sentimentos de Teresa para com seus filhos eram mais do que os de uma irmã. Lídia demonstrava que ele era mais do que um amigo. E Ricardo dizia ser apenas bom amigo tanto de uma quanto de outra. Acreditava em Ricardo. Ele não mentiria. Desde pequenino era sua confidente e nunca lhe negou ouvidos. Situação constrangedora. Pegou o chale e foi caminhar. Precisava de ar puro. Precisava colocar os pensamentos em ordem. Dona Eleonora. Com o chamado, seus pensamentos correram campo afora. Espere. Lídia chegou ofegante pela corrida. Me permite acompanhá-la? Preciso falar-lhe, não quero que pense mal de minha pessoa. Vou caminhar um pouco. Andar em companhia é sempre agradável. Desculpe a intromissão, mas mais de uma vez sou motivo de discussão entre a senhora e o senhor Augustus. Quero que me perdoe. Em parte, o que Ricardo falou é a verdade. Eu estava aterrorizada com os relâmpagos e o bater das janelas. Você disse em parte. Posso saber o que ele não me contou ou seria uma indiscrição? Temos um pacto. Só assumir nosso comprometimento depois de formados. Os senhores já investiram muito em sua carreira e ele teme decepcioná-los. Dedicação total aos estudos é o que esperam dele, então. Lídia falava mansamente. Olhos pregados no chão como se estivesse envergonhada. Eleonora ficou cativada. Filha, me permite chamá-la assim? A moça assentiu com a cabeça, e Eleonora continuou. O que esperamos de nosso filho é que tenha hombridade. O desejamos formado e cumpridor honrado das leis de Deus e dos homens. Meu filho sempre foi dedicado aos estudos. Nada imposto. Só fizemos ajudá-lo a realizar o que almejava. Se temos condições, por que não ajudaríamos? Nada lhe é cobrado. Se caminhando junto com os estudos estiver compromisso firmado, só podemos concordar. Mas o que sua família acha sobre isso? Não leve como uma crítica, mas devem ser muito modernos para deixá-la viajar sozinha com um rapaz. Não é bem assim. Pensam que estou viajando com a família de minha melhor amiga, frequentadora de minha casa. Enganou-se. Foi errado, eu sei. Mas amo demais seu filho. Queria acompanhá-lo em viagem e não me seria permitido. Mas em contrapartida abusou da confiança que lhe foi depositada. Já parou para pensar na decepção de seus pais ao descobrirem? Lídia teve vontade de gritar que era independente, dona de seus atos.
que na sua família cada um se preocupava com o próprio nariz, esquecendo do próximo. As poucas vezes que conseguia um diálogo mais extenso com a mãe era para contar detalhes das festas luxuosas e das pessoas importantes que as frequentavam, fazendo ver o quanto eram especiais por serem convidados. Nada era mais importante do que as roupas finas que usavam e a impecabilidade do librés dos empregados. Lídia era fruto de uma família desestruturada moralmente. O pai dizia que perder muito tempo dentro de casa era dinheiro que se esvaia por negócios não fechados. A casa, imponente com seus vastos jardins, abrigava uma família e numerosos empregados, mas ali não habitava a felicidade. Voltando às duas. Eleonora mais uma vez condoeu-se. Arrependeu-se das duras palavras ao ver rolar pelo rosto da bela moça lágrimas que pareciam sentidas. Pegou-a pelo braço e a foi afagando pelo caminho. Alguém as observava, e o ciúme mais uma vez foi vencedor. Teresa, não ia dar um passeio para espairecer? Perdi a vontade. Vivemos em um mundo de enganos. Quem mente, esnobe e tem um coração frívolo vence todas as barreiras. O que importa mesmo é a posição que ocupa e o dinheiro que traz na carteira. Não sei de quem você está falando, mas estou assustada com o tom de sua voz. Teresa, não deixe o ciúme corroer o que há de bom em você. O que disse agora não é verdade. Como não é, minha avó? Acabei de ver Dona Eleonora de braço dado com aquela que me incriminou. O que ela me fez foi esquecido. Então devo crer que a palavra dela foi a que valeu. Vó, vamos embora daqui. Tenho meus presságios. Ir para onde, filha de Deus? Estamos velhos, cansados. Quem nos abrigaria? Sua mãe. Não sabemos ao certo onde está. Já pensou na tristeza de seu avô ao deixar este lugar? Nada que lhe pertence, do que sentiria falta. Das manhãs calmas, do cantar de passarinhos apreciado de sua cadeira na varanda. De sua pequena horta, dos pequenos concertos nos buracos da casa, dos empregados amigos. Isso ele teria em qualquer lugar. Não, Teresa. Ele ama este lugar. Morreria de tristeza se fosse embora daqui. Mas, se acha que está pesado demais seu fardo, faça como sua mãe. Procure novos horizontes. Seu avô tem um pé de meia, pouca coisa, mas dará para encontrar um lugar para você pousar. Você tem a prática do ensino e poderá usá-la em qualquer lugar. Sem vocês, não irei a lugar nenhum. Eu morreria de inanição, porque sua sabedoria me alimenta. A avó abraçou e temeu por Teresa, quando o Senhor a chamasse. Filha minha. Pode-se gostar de uma bela flor, admirá-la sem colhê-la. Ela, colocada fora de seu ambiente natural, não resistirá e acabará por sucumbir. Está falando de mim e do meu amor por Ricardo. Você entendeu bem. Aquele não é seu mundo. Tem outra história. Esqueceu-se das crianças que eram sua primeira preocupação? Como poderia? Convivo com elas e sei dos seus anseios e tristezas. Então, minha filha, dedique-se a isso. Faça disso prioridade em sua vida. Cada criança que puder ajudar a fazer sorrir será para você um dia ensolarado por Deus. Sentirá conforto e não pensará em desilusões. Sou mesmo uma tola. Tanta coisa acontecendo nesse mundão e fico me achando uma pobre infeliz. Perdoe-me. Mesmo em férias, sei que tem crianças que vão à escolinha, porque lá encontrarão o prato de sopa quentinha. A única refeição do dia. Vá, faça isso e se sentirá melhor. Se ficar se mortificando, essa energia tomará conta de seu ser. Pense nas crianças, que ainda em tenra idade estão arando a terra, plantando e já usando facas de corte no que não vão comer.
Filha, faça com que sua vida valha a pena. Sabe, vó, tenho vocês como companhia, mas às vezes me sinto tão só. Queria casar, ter filhos, um esposo chegando da labuta e eu a esperá-lo perfumada, com a mesa posta e o cheirinho da comida cobrindo todo o ambiente. Você acabou de dar a resposta para seu caminho. O que espera não pode estar relacionado a quem estuda na cidade grande e, logo que formado, aqui não voltará mais. A senhora é sábia. O que seria de mim sem seus conselhos? Irei agora mesmo me ocupar e ocupar o tempo de quem precisa. Quando estou com elas, esqueço as agruras da vida. Vá, filha. O sol está no céu radiante. Sinta seu calor e a presença de Deus em seu caminho. Teresa pegou um agasalho, pois o vento soprava sobre a casa, e seu assobio avisava sobre o tempo. Quando colocou os pés fora de casa e pediu as bênçãos dos seus para um dia tranquilo, sentiu que sua avó falara. Um calor invadiu-a como se o sol estivesse em toda sua plenitude e não escondido em grossas nuvens. Capítulo 6. Os desabrigados. Chegando à escolinha. Bom dia, Teresa. Que bons ventos a trazem. Por acaso algum pássaro lhe contou que estávamos precisando de ajuda? Sabe aquelas crianças que moram ao pé do grande barranco? Estão desabrigadas. A chuva fina que cortou a madrugada desceu o barranco sobre a casa. Graças a Deus todos sobreviveram. Tivemos que alojá-los, pois nada sobrou de seus pertences, que já eram escassos. Os 6 pequenos parece que têm fome de 100 dias. Era uma enxurrada de palavras, que a mulher mal parecia respirar. Teresa sentou-se e esperou que acabasse o relato para ver por onde começaria. Tudo o que aconteceu antes ficou do lado de fora e se tornou pequeno diante da situação em que aquelas pessoas se encontravam. Em encarnação anterior, Teresa havia sido enfermeira em situações de combate. Doava mais que seu tempo, sensibilizava-se com as dores de seus irmãos e oferecia, junto com os medicamentos, o bálsamo do amor que exalava de seu coração. Ajudar ao próximo ainda era a sua meta. Esquecia suas dores com as dores do mundo. Logo estava participando da integração das crianças na nova realidade. Eles perderam suas casas, mas estavam abrigados. A escolinha era precária para lá permanecerem, necessitavam de mais alimentos, vestimentas e cobertas, pois o lugar não fora planejado para alguém permanecer lá à noite. O espaço entre o telhado e as paredes que o sustentavam deixava passar o sol que clareava o ambiente, mas também deixava entrada para o frio e às vezes algum animal perdido em busca de comida. Os responsáveis pela escolinha reuniram-se para dar solução às necessidades imediatas. Teresa era participante em todas as áreas. Acudiu às crianças que choravam, ainda perturbadas pelo que acontecera. Dava-lhes alimento e ideias de como poderiam ser sanadas as primeiras necessidades. Cada um de nós conhece alguém que tem mais do que esses pobres necessitados. Um a um vamos sair e tentar ver o que conseguimos. Com certeza, muitos já tomaram conhecimento da tragédia que se abateu sobre esta família e ficarão sensibilizados quando souberem por um de nós da real situação. Teresa foi até aplaudida. Era sensato, não iria mendigar, e sim pedir ajuda para quem não tinha como se manter. Teresa, vá primeiro. Como você é a idealizadora do projeto, é justo que unisse. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Teresa rapidamente fez uma avaliação do que teria em casa e deu-se conta de que era insuficiente. Roupas, tamanho inadequado, agasalhos, só para os 2 adultos. Na casa de Teresa nada faltava, mas também não sobrava. O avô plantava e colhia o que os mantinha. O que necessitavam a mais era comprado em uma tendinha na estrada. O que ele recebia de ordenado era pouco,
mas muito pouco também eram as exigências da vida que viviam. Por isso, falou a avó do tal pé de meia. Fazendo a contagem do que poderia dispor, Teresa chegou em casa sem se dar conta do caminho percorrido. Já voltou, menina? Sua avó me falou que demoraria, e eis que chega sem dar tempo de sentirmos sua falta. Oh, vozinho, vim aqui pedir ajuda. Está em aflição? O avô veio abraçá-la, já preocupado. Ficou a par das situações ocorridas com a neta e temia a reação de seu patrão. Estou bem. Às vezes, pensamos que a vida que vivemos nos é injusta, porque não temos olhos para olhar ao redor. Tantos precisam de ajuda e às vezes ficamos nos mortificando por algo ou alguma situação da qual achamos não sermos merecedores. O que sabemos nós, não é, vozinho? Filha minha, esse trololó todo nos leva aonde? Aos desabrigados da noite passada. Estão na escolinha e precisam de ajuda. Falta o básico para que lá se mantenham até acharem um abrigo melhor. O velho a escutava atento e lembrou-se do zum-zum-zum que corria sobre a casa soterrada pelo barranco, que não suportou a drenagem em suas terras. Em que podemos ajudar? Se veio até aqui é porque já tem intenção de tanto. Sei que não temos muito, mas algumas cobertas não farão falta. Será que sobrou algo da colheita de hoje? Teresa, você é um anjo em nossa terra de aflições. Passou um mau bocado e, em vez de ficar com sentimentos raivosos, ajuda seu semelhante. Devo isso a vocês. O que sei e o que sou é fruto de sua árvore. Desde pequena ouço e assimilo seus ensinamentos. Minha avó e o senhor são sábios, só lamento minha mãe não tê-los escutado. Ela quis conhecer outro mundo, como meus outros filhos. Quando não estamos bem, nenhum lugar nesse mundo de meu Deus é bom. Mas, voltando ao que veio buscar, espere só um momento. Em vez de ficar fora de casa esperando, foi ter com a avó que já estava a par de tudo. Quando ouviu a voz da neta preocupou-se, e até ali escutou-a confabular com o avô. Não quis interromper, mas não deixou de escutar o que ocorria. Teresa, os retalhos que tenho ganho da senhora Eleonora fui emendando e deram boas cobertas. Pode levá-las todas. Com seu jeitinho gracioso e sorriso estampado no rosto, Teresa agradeceu beijando-lhe a face e acariciando seus embranquecidos cabelos. Pronto, menina. Aqui está a minha contribuição. 2 chapéus já rotos foram colocados em sua mão. Ao pegá-los, Teresa sentiu pelo peso que ali havia algo a mais. Ali estava o que o avô lhe falara. Vozinho, do que se trata? Disse Teresa, deixando os chapéus de lado e sacudindo o que tilintava. Não pediu ajuda? Dessas economias, eu e sua avó com certeza não precisaremos. Já passamos da metade do caminho e pouco precisaremos para o encontro maior. Continue essa reserva por você e, como desde já lhe pertence, use-a como lhe aprouver. Teresa recusou veementemente. Não, vô. Não poderei dispor desse dinheiro, se alguém desta casa adoecer, como faremos para trazer o doutor até aqui? Implorando seus préstimos. Sabe muito bem que ele não recusa atendimento desde que coloquem o dinheiro primeiro. Filha minha, como lhe falei, isto lhe pertence, deixei alguns trocados para as emergências. Não pense que este velho é tolo. Vá. Use o que for preciso e guarde com você o restante. Teresa ficou emocionada. Tinha certeza de que o avô guardara um pouco dos ganhos por anos a fio por ela. Com certeza será de grande ajuda e poderei usar no que não conseguirmos. Vó, acha que Dona Eleonora viria até aqui? A pedido dela, enquanto a moça Lídia estiver por essas bandas, não irei à casa grande, mas como poderei lhe falar? Deixe com este velho, irei até lá e pedirei que venha até aqui.
Se o Sr. Augustus estiver presente, não permitirá que venha. Direi que sua avó a chamou para ver uns bordados novos. Teresa abraçou o avô, beijou sua testa, e ele afastou-se emocionado. Tinha orgulho de sua menina. Tudo faria para preservá-la de dissabores. Nem bem o avô se afastara e ela já estava providenciando o que sua avó lhe dissera poder dispor. Fez uma trouxa e colocou à porta de casa. Quando Eleonora chegou, levou um baita susto. Teresa, não me diga que está indo embora. Sua mãe deu notícias. Vai encontrá-la. Ricardo ficará pesaroso. Se foi algo que eu disse em nossa conversa, vamos sentar e tentarei demovê-la dessa ideia. Calma, dona Eleonora. Meu avô de certo não lhe explicou por que pedi que viesse. Essa trouxa que a senhora vê é para levar os desabrigados, que estão por ora na escolinha. Eleonora relaxou. Tinha grande apreço por Teresa, viu-a nascer e crescer por aquelas terras. Se não fosse Augustus, teria mais contato, mas isso não impediu que entre elas existisse uma forte amizade. Teresa, me deu um susto. Mas fale, em que posso ser útil? E Teresa narrou as condições em que aquelas pobres pessoas estavam. Irei imediatamente buscar alguns alimentos. A despensa está mais do que abastecida, então não fará falta o que for dividido. No mais, verei o que posso arranjar. Sabia que podia contar com sua ajuda. Deus a recompensará. Teresa, o que seríamos se não ajudássemos ao próximo? Todos precisam de ajuda, seja material ou de orações que edificam nosso espírito. Dona Emericilda ajudou-me inúmeras vezes quando o desespero bateu à minha porta. Mas deixemos a conversa para depois e me permita providenciar o prometido. Prudêncio, peço que chame um peão, atrelhe a carroça, pois seria injusto deixar esta linda moça carregar tanto peso. Ela falou em tom jocoso e aliviou o ambiente. Ao retornar à casa grande, Eleonora deu com seu marido. O que foi fazer na casa de nossos empregados? Não me diga que foi ver bordados, porque, se de tanto, terá peças e peças para vender. Não desta vez. Estão arrecadando o que poderá servir aos desabrigados. Você sabia que na noite do temporal o barranco desceu sobre uma casa? Mas não houve feridos. Quem mandou aquelas bestas construírem bem embaixo do barranco? Já haviam sido avisados. Sorte minha máquina não ter ido junto. Creio que não estamos falando da mesma coisa. De qual barranco você fala? Máquinas? Deixa pra lá, mulher. Sabe muito bem que não gosto que interfira em meus assuntos. E mais uma vez ele saiu em passadas fortes, dando por terminada a conversa. Eleonora ficou intrigada. Foi rápido providenciar o que seria de ajuda e deu de encontro a Lídia. Dona Eleonora, estava procurando a senhora. Desculpe, não deixei de ouvir sobre uns desabrigados. Posso ser útil em alguma coisa? Em boa hora, minha filha. Venha comigo e lhe colocarei a par da situação. Roupas foram separadas que serviriam ao casal desabrigado. Eleonora foi até um velho baú e de lá retirou diversas peças, em vários tamanhos, que teriam pertencido a Ricardo e estavam guardadas com o maior zelo. Que lindas, dona Eleonora! Que tecidos finos! E os bordados, foram feitos pela senhora.